A primeira dificuldade que os populares do setor de Boé enfrentam é na travessia do rio Tchetche. Nós da TGB e os responsáveis da ONG Assistência Médica Voluntária, que esteve de missão naquela zona, ao chegar no porto fomos confrontados com uma situação que vai atrapalhar a nossa missão. A jangada acabou de se estragar. Somos obrigados a esperar 4 horas do tempo, sem solução à vista, e finalmente somos obrigados a voltar e passar a noite em Gabu. E no dia seguinte voltar com um serralheiro para consertar a jangada. Enquanto a reparação estava sendo feita, os motoqueiros atravessam o rio com as pirogas e uma lancha que ali também foi colocada. A reparação durou quase 3 horas do tempo, o que poderia pôr em causa a nossa missão. Por isso, os responsáveis da ONG AMEF e os jornalistas tomaram parte na consertação do aparelho para acelerar o trabalho. 15 minutos depois, a jangada está consertada e as atividades retomaram. Para atravessar o rio, esses tipos de viaturas pagam 5.000 a 7.000 francos CFA e esses tipos 1.500 a 2.000 francos CFA. A jangada já não aguenta, visto que foi colocada neste rio desde 1994. A segunda dificuldade do setor de Boé é a telecomunicação. Não existe nenhuma rede móvel nesta localidade, não pode ligar a ninguém e ninguém pode te ligar, o que demonstra o total isolamento da zona. A terceira dificuldade é a condição em que se encontram as estradas daquele setor. Mamadou Boye Embalo, motorista já há 42 anos, é quase o único que faz ligação entre Gabu e as tabancas do setor de Boé. Apesar de não querer falar a nossa reportagem, mas admite que as condições das estradas são péssimas e não é a primeira vez que lança um grito de socorro aos detentores do poder. O setor de Boé tem uma extensão de 3.287,8 km², é um dos setores mais pobres da Guiné-Bissau, apesar da sua imensa riqueza em bauxite. O setor conta com cerca de 12.000 habitantes, distribuídos em 85 tabancas. Grande parte da zona é dominada pelas paisagens das colinas. Nesta nossa deslocação ao setor de Boé, não só acompanhamos a ONG AMEF no seu trabalho de seguimento e avaliação dos projetos que estão sendo implementados naquela zona, como também fizemos uma reportagem para mostrar a realidade com que deparam os populares daquela zona aos detentores do poder. Visitamos 6 aldeias, entre as quais Beli, atual cidade administrativa do setor de Boé, Lugajol, localidade onde a independência da Guiné-Bissau foi proclamada, sem água para beber. Quanto às infraestruturas que tinham sido construídas, todas estão em ruínas. Visitamos igualmente a tabanca de Wendoleide, uma zona que fica situada a 4 km da linha fronteiriça com a república vizinha da Guiné-Conakry. Segundo relatos no terreno, foi naquela aldeia que o primeiro governo e os deputados da primeira legislatura instalaram-se após a independência. A vida nesta localidade é difícil, mesmo difícil. Basta ver no rosto das crianças. Ali tudo que é consumido vem da Guiné-Conakry. Isto porque não conhecem o franco CFA, a não ser o franco guiné daquele país vizinho da Guiné-Bissau. A nossa reportagem visitou igualmente a aldeia de Chanconsate, uma zona que ganhou fama na produção de óleo de palma. Aqui são as mulheres que mandam, são verdadeiras guerreiras. Mesmo com os filhos pelas costas, labutam arduamente para garantir o sustento familiar. A produção é feita com um esforço manual, mas isso os permite fazer uma boa receita cada final de mês. Para minimizar seus esforços, contam com o apoio de ONGs, sobretudo do governo. Outro local também visitado foi a aldeia de Dandum, tendo visitado o centro de saúde que carece quase de tudo. Antes de partir do setor de Boé, a nossa reportagem encerrou com a visita à Madina de Boé, local onde o combatente da liberdade da pátria, Domingo Ramos, perdeu a vida após ter sido atingido por o estalhaço dos colonialistas portugueses. A aldeia dispõe de uma fonte construída em 1945 pelos portugueses que a ONG AMEF pretende recuperar.